É sempre bastante complexo a gente acompanhar as notícias no mundo todo. É fascinante, mas é complexo. Até porque muitas vezes nós somos confrontados com notícias que depois nós temos que buscar o fio da meada. Por exemplo, ontem à noite, na live de ontem à noite, eu coloquei a situação clara da inconformidade dos democratas até hoje com as eleições de 2000, dizendo que elas foram roubadas pelo Bush. Mas a mídia esqueceu isso e atacam o loirão. Agora, o que acontece? E isso é uma questão importantíssima. Lá nos Estados Unidos, o governo dos democratas, cada vez mais desacreditados, cada vez com mais dificuldades, lá junto ao eleitorado, eles agora querem um atendimento prioritário para os negros e os hispanos nas questões de saúde dos Estados Unidos. Foi uma decisão do governo Biden e dos governadores democratas. Dizem que há uma dívida histórica e que nesse momento em que faltam testes, em que faltam remédios, em que faltam perspectivas, é preciso atender primeiro aos negros e latinos e hispanos, porque os brancos já foram privilegiados demais ao longo do tempo. Foi uma situação muito complexa e que causou um estardalhaço lá nos Estados Unidos e que causou um verdadeiro pavor lá nos Estados Unidos. Mas ninguém se arriscava, ninguém se atrevia a falar nada. Até que uma figura, que é uma figura mítica lá nos Estados Unidos e que os democratas tentam destruir a todo momento, porque ele é, olha só o absurdo, ele é negro, é competente e é republicano. E aí o Dr. Ben Carson, que se você pesquisar quem é Ben Carson, você vai se emocionar com a história dele, a história da mãe dele, e é uma história fantástica. E aí o Dr. Ben Carson saiu da sua aposentadoria e desceu o porrete. Dr. Ben Carson, em resposta à política de tratamento de Biden, relembra a discriminação racial de sua juventude. Ou seja, escancara claramente que não podem mais aplicar esse tipo de discurso sob pena de aprofundar a divisão dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos enfrentam hoje um problema semelhante ao Brasil, onde a esquerda no poder tratou de rachar o país em dois. Mas quando uma figura com o perfil e a trajetória do Ben Carson se posiciona, as pessoas começam a parar para pensar e começam a refletir um pouco dessa situação, principalmente porque ele é daquelas figuras que servem para quase que unificar o país. Ele praticamente está acima dessa discussão do bem e do mal. E aí, o que acontece é que os Estados Unidos enfrentam uma situação realmente assustadora de divisão interna, de preconceito disseminado pelo governo da esquerda, pelo governo Biden e Kamala Harris, Bernie Sanders e outros imbecis, que devem ser varridos do mapa eleitoral ainda esse ano. Mas é uma situação muito complexa. E aqui uma notícia que cabe destacar e colocar para vocês, que é a seguinte: prefeitos e governadores democratas adotam abordagem aberta. Tudo aquilo que o Bolsonaro veio falando aqui ao longo do tempo, agora lá nos Estados Unidos, os democratas, os Dems, começam a aplicar, de que é preciso enfrentar o Xing, mas é preciso manter a economia aberta. Agora, prefeitos e governadores democratas estão começando a adotar o discurso que aqui no Brasil o Bolsonaro defendeu o tempo todo e foi chamado de assassino, de negacionista, mas que é a única forma de enfrentar. Eu não estou entre os que dizem que o vírus não existe, não, longe de mim. Entes queridos meus
morreram por Xing, com Xing, ou alguns, inclusive, em decorrência do estresse que o Xing causou. Mas querer fechar tudo numa postura de um Estado autoritário e totalitário não é apenas leviandade, é irresponsabilidade e é, acima de tudo, uma omissão criminosa. Lá nos Estados Unidos já estão refazendo as estatísticas e também já estão mudando as estratégias. Para quem não gosta, uma péssima notícia. Bolsonaro estava certo. Bolsonaro tem razão.